E além disso, a ansiedade não marca horário para chegar. Ela simplesmente aparece diante de algum gatilho, diante de alguma situação e cabe a você manejar isso. Olá, meu nome é Camila Fusco e eu sou psicóloga e mentora de emagrecimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse tema tão pedido, como não descontar a ansiedade nos doces. Mas eu quero começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Vocês já perceberam que eu amo trazer analogias, né? Eu acho que fica muito mais fácil de se lembrar e até de aplicar as técnicas no dia a dia quando você tem uma história no qual você se lembre na hora do perrengue. E quando você entende também o fundamento da coisa, você sabe exatamente o que está acontecendo com o seu corpo naquele momento e como ter um jogo de cintura para saber sair ou evitar uma crise ou um desconforto emocional intenso. Dito isso, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou trazer agora, porque vai virar algumas chavinhas aí na sua cabeça. Ansiedade, aquele momento em que você está sob total alerta interno, em que a sua mente começa a ficar bagunçada, assustada e no seu corpo começam a surgir alguns sintomas, como coração acelerado, dificuldade de respirar, a visão vai escurecendo, você começa a tremer, suar, enfim, todos aqueles sintomas desconfortáveis que você já está cansado de sentir quando está ansioso. E além disso, a ansiedade não marca horário para chegar. Ela simplesmente aparece diante de algum gatilho, diante de alguma situação e cabe a você manejar isso. Mas e se eu te disser que esses sintomas, por mais assustadores que sejam, eles não passam de um alerta do seu corpo que está tentando te proteger? Parece contraditório, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. A ansiedade é um estado natural do seu corpo diante de algo que você considera ameaçador. Ela é uma emoção assim como o medo, a raiva, a felicidade. O ser humano evoluiu ao longo da sua existência. Lá nos tempos das cavernas, as pessoas eram obrigadas a caçar para comer ou a lutar para se defender e sobreviver. Mas como o objetivo do nosso organismo sempre será a sobrevivência, é como se tivesse ficado impresso no nosso DNA a reação do medo, já que sentir medo os fazia ter preparo para lutar ou fugir e assim garantir a sua sobrevivência. Nós nos adaptamos e não precisamos mais sentir medo das coisas que eles sentiam medo naquela época, e aqui entra a diferença inclusive de medo e ansiedade. Hoje nós temos outros motivos para sentir medo, por exemplo, assalto. Então, quando estamos diante de uma situação que afeta a nossa sobrevivência, é normal sentir medo porque isso vai preparar e vai preservar a gente. Mas e a ansiedade? Por que ficamos ansiosos diante de uma apresentação em público, por exemplo? Afinal, é tão diferente de um perigo real. A questão é, tudo que você interpreta como ameaçador vai fazer você sentir ansiedade. Uma vez que seu cérebro entender que você está diante de uma situação perigosa, mesmo que de fato não seja, ele vai reagir desencadeando todas as mudanças fisiológicas necessárias para você lutar ou fugir. Por exemplo, vou gaguejar, todo mundo vai rir de mim, eu não vou agradar, vou passar vexame, não vou ser bom o suficiente, ou tem muitas coisas para fazer e não vou dar conta. E aquele nervosismo começa a aumentar até você desistir de fazer ou faltar num evento ou perder uma oportunidade importante que poderia abrir portas para você. Ou seja, tudo que você sente no corpo quando está ansioso é o seu corpo te preparando para luta ou fuga. Ele vai liberar muito mais adrenalina e cortisol. As suas mãos vão começar a suar e ficar geladas porque o sangue está saindo da extremidade e se concentrando no tronco, para você lutar ou fugir. O seu coração parece que vai sair pela boca porque ele precisa bombear mais sangue, esquentar a musculatura para você lutar ou fugir. Como é que o seu corpo poderia reagir se ele tivesse frio e relaxado? Então esses sintomas desconfortáveis de ansiedade, eles estão aí por um motivo. Mas nem sempre a situação que desencadeou a ansiedade é uma situação compatível com sentir ansiedade. Uma reunião importante, uma conversa difícil no relacionamento, uma entrevista de emprego ou uma reunião com um cliente novo são coisas que costumam gerar ansiedade muito intensa em algumas pessoas, a ponto delas se esquivarem, delas não conseguirem enfrentar
ou enfrentar passando muito mal de ansiedade. É nesse exato momento que entram os doces. Descontar no doce é o resultado final de tudo isso que eu falei até agora. É a forma que o seu corpo encontra de relaxar e não surtar de ansiedade. Mas quando você faz isso, quando você usa o doce para lidar com o emocional, você começa a ficar dependente dele para poder relaxar. E a longo prazo, vai aumentando a quantidade, a velocidade que você come, você começa a sentir vergonha por estar comendo, começa a ganhar peso, a pele vai dando sinais também, mais oleosa, mais acne. Então, descontar a ansiedade no doce vai muito além de força de vontade. Eu sei que você sente culpa depois de ter comido, mas eu não quero que você pense que te falta força de vontade, porque olha tudo o que vem antes, inclusive a nível biológico. Mas a boa notícia é que existe uma forma de não descontar. Essa forma vai inclusive te ajudar a manejar melhor o emocional e conseguir relaxar diante dessas situações que te geram ansiedade. Até agora eu falei de todo o processo biológico que acontece na ansiedade. E se eu te dissesse que você consegue assumir o controle de parte disso? Vamos lá, nosso sistema nervoso é dividido entre sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável por ativar, acelerar todo o nosso corpo. Acelerar coração, respiração, suar, tremer. E o parasimpático é responsável por desacelerar tudo de volta. Voltar para o estado natural de calmaria. E você consegue, com treino, dominar melhor o parasimpático. Quando você perceber que os sintomas de ansiedade estão chegando, você não precisa esperar isso aumentar a ponto de virar uma crise ou de você desistir, abandonar alguma coisa que era importante para você. Você consegue ter cartas na manga para usar nesse exato momento e desacelerar, voltar ali para a calmaria e manter a ansiedade sob controle, baixinha, ou até fazer ela ir embora. E você faz isso pelo relaxamento, principalmente pela respiração. Pense na respiração como uma âncora que te prende aqui no momento presente, bem longe da ansiedade. É conseguir focar na respiração sem dar muita voz para os pensamentos que estiverem fervendo. Se você relaxa, o seu cérebro entende que o perigo passou e ele vai fazer o restante, que é voltar ali para a calmaria. Parece uma solução simples para um problema tão intenso, né? Talvez seja uma solução simples mesmo, mas que precisa de muito treino. Porque é fácil falar isso na hora em que você está tranquilo assistindo esse vídeo, por exemplo. O difícil é aplicar na hora que está acontecendo a ansiedade. Mas com treino você fica craque nisso. Existem ainda diferentes tipos de técnica de manejo da ansiedade que vão muito além da respiração. O ideal é que você combine determinado tipo de técnica de acordo com o nível de ansiedade que você está sentindo. Porque para uma crise, que é algo muito mais intenso, talvez você não consiga se concentrar na respiração, porque as crises elas exigem técnicas muito mais fisiológicas, vão funcionar muito melhor. E eu ensino, aliás, eu treino com você todas elas na mentoria Serene, que é a minha mentoria de emagrecimento e regulação emocional, que está com vagas abertas. Por ser uma mentoria com acesso bem de pertinho comigo no seu dia a dia e por ser tão focada no desenvolvimento de habilidades para não descontar mais na comida, para entrar precisa passar por uma pré-seleção, para a gente saber se você está realmente no perfil da mentoria. Então, se você tem interesse em saber mais, o link de aplicação da mentoria eu vou deixar na descrição desse vídeo. E você pode acessar também o meu Instagram, onde eu explico melhor sobre o Serene. Agora, se assim como a maioria das pessoas, você sente que a ansiedade atrapalha inclusive a sua constância nas coisas, clica nesse vídeo aqui, onde eu falo como ser de fato constante. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e te vejo na pré-seleção da mentoria.